Pare de negociar com a ansiedade. Toda vez que você faz um acordo de trégua, só mais uma conferida no extrato, depois eu oro, amanhã eu descanso, você renova um contrato que cobra juros na alma. Discipulado é ruptura, não conciliação. Em Mateus 6, Jesus não anestesia, ele convoca: não andeis ansiosos. É imperativo, não sugestão. Por quê? Porque a ansiedade se alimenta de pequenas concessões e cresce pelas margens da vida. Invade a madrugada, governa a agenda, seca a devoção secreta. Inimigo não precisa te destruir, basta te distrair. A preocupação promete controle, mas cobra com pânico, oferece previsibilidade, mas te torna escravo do e se. Dr. Martin Lloyd Jones insistia: não seja passivo diante dos seus pensamentos, interrogue-os, confronte-os com a verdade, pregue o evangelho à sua própria alma. O gancho é simples e urgente. Aquilo que tenta te governar não é algo com que você negocia. É algo cujo suprimento você corta, submetendo-se novamente ao rei. A urgência do discipulado está no hoje. Enquanto você barganha, a ansiedade cria raízes, divide sua lealdade entre o pai e Mamon, embaça seus olhos para o reino e sequestra seu senso de proporção. Por isso, na arquitetura de Mateus 6, Jesus alinha tesouros, olhos e senhores, e então declara: portanto, não vivam parcelando preocupações futuras no cartão da imaginação. O Evangelho não é um calmante para continuar no mesmo trono. É uma troca de governo. Quando o Pai reassume o centro, a ansiedade perde autoridade para ditar pauta. Ansiedade é uma liturgia diária. O discipulado precisa de uma contra-liturgia. Isso exige treino da alma, trazer a mente ao texto, nomear as mentiras. Vai faltar, tudo depende de mim. E responder com promessas, recusar álibis, cultivar oração no secreto, escolher obediência antes da sensação de alívio. Se essa palavra está alinhando seu coração, siga agora o canal A Voz do Doutor e curta este vídeo para receber mais conteúdos que te chamam de volta ao centro. Cristo, perceba o verbo: não andeis ansiosos. Jesus não proíbe sentir. Ele proíbe caminhar nessa trilha. Você não pode impedir o primeiro pensamento, mas pode impedir a marcha. Lloyd Jones dizia: pare de ouvir-se e comece a falar com a sua alma. Diga: meu Pai sabe, vê e provê. Interrompa o ciclo cedo. Troque o ritual de checar por 1 minuto de adoração. Troque o e se por mas o meu Pai. Feche a mesa de negociações, sem prazos, sem só mais hoje, sem cláusulas ocultas. Discipulado é declarar quem governa sua imaginação e seu amanhã. Hoje, diante de Mateus 6, faça esse corte. A ansiedade pode bater a porta, mas quem decide quem entra é o Pai. E quando ele reina, a paz não é fuga da realidade, é governo em meio a ela. Respire, ancore-se no texto, responda com obediência. A sensação virá depois. Esse é o começo da sua ruptura. Antes de Jesus dizer: portanto não andeis ansiosos, ele constrói um alicerce que expõe a raiz da inquietação. O que você chama de tesouro, o que governa seu olhar e a quem você presta serviço. Primeiro, tesouros. Não ajunteis tesouros na terra, ajuntai tesouros no céu. Não é uma proibição de possuir, é um exame de onde você deposita expectativa de vida. Traça, ferrugem e ladrões não são metáforas apenas de perda material. São figuras da corrosão inevitável de tudo que é finito. Onde está o tesouro, aí gravita o coração. Se a segurança está atrelada a algo que pode ser corroído, o coração também viverá corroído. Ansiedade é a ferrugem da alma que apostou no lugar errado. Em seguida, os olhos. A candeia do corpo são os olhos. No texto, olho bom é um olho simples, íntegro, generoso. Olho mau é um olhar duplicado, invejoso, cobiçoso.
Seu olhar define a iluminação do interior. Quando seu foco é o reino, a luz organiza o caos. Quando seu foco é o acúmulo, a escuridão confunde proporções. Note a progressão. Tesouros moldam o olhar. O olhar, por sua vez, molda a percepção da realidade. Quem vive medindo tudo pelo prisma da escassez verá ameaças em todo lugar. Quem contempla a providência do Pai enxerga oportunidades de fidelidade. Dr. Martin Lloyd-Jones diria: a ansiedade muitas vezes não nasce de circunstâncias extremas, mas de uma ótica desordenada. Por fim, 2 senhores. Ninguém pode servir a 2 senhores. A linguagem é de posse, não de parceria. Deus e Mamon não compartilham trono. Servir a Mamon não é só amar dinheiro. É submeter-se ao sistema de cálculo que faz do controle a sua salvação. O resultado inevitável de tentar conciliar é a dilaceração interna, amar um e aborrecer o outro, dedicar-se a um e desprezar o outro. Não há neutralidade. O coração dividido é terreno fértil para a inquietação, corre para manter aparências, teme perder status, negocia com o futuro para anestesiar o presente. Veja como a arquitetura de Jesus prepara o portanto. Tesouros determinam afetos, olhos determinam percepções, senhores determinam lealdades. Daí nasce a ansiedade, como um alarme do coração tentando sustentar um cosmos onde o eu precisa garantir o amanhã. O caminho da confiança começa aqui. Realocar tesouros no céu, purificar o olhar pelo reino e confessar um único Senhor. Quando o trono se alinha, a alma desincha. Quando a luz entra, os fantasmas perdem forma. Quando um Senhor governa, os outros perdem voz. É nessa ordem que a paz volta a ser possível. O portanto de Mateus 6:25 é a dobradiça que liga a teologia à prática. Jesus não começa com técnicas de respiração, mas com visão de Deus. Ele expôs tesouros, olhos e senhores, vê 19:24. E então conclui: portanto, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. O portanto diz: antes de tentar sentir paz, é preciso pensar corretamente. Antes de combater o sintoma, tratar a causa. Ansiedade, segundo o Dr. Martin Lloyd-Jones, é muitas vezes teologia confusa em ebulição emocional. Se o coração está desarrumado, é porque a mente crê em suposições que não resistem ao Evangelho do Reino. O portanto exige que revisitemos: quem é Deus? Quem somos diante dele? Que tipo de mundo é este sob sua providência? Repare como Jesus argumenta, não hipnotiza. Ele convoca a razão iluminada pela fé. A vida vale mais do que comida e roupa. O Pai alimenta aves e veste lírios. Você não pode acrescentar um côvado à sua existência. O amanhã pertence a Deus. O Pai sabe do que você precisa. São proposições doutrinárias. Valor intrínseco do ser humano criado por Deus, soberania providente, limitação da criatura, paternidade divina consciente e amorosa. Daí nasce a prática, não andar ansioso. Sem essas bases, o imperativo vira moralismo que culpabiliza o fraco. Com elas, o mesmo imperativo torna-se libertação. Você é chamado a abandonar um jugo falso porque já tem um pai verdadeiro. Lloyd-Jones insiste: a primeira tarefa do cristão abatido é pregar para si mesmo, mandar a verdade falar mais alto do que o coro caótico dos IC. A fé não é salto no escuro, é resposta razoável ao caráter de Deus revelado em Cristo. Por isso, a ordem é processual. Doutrina molda percepção. Percepção molda afeto. Afeto molda comportamento. Sem, portanto, tentamos produzir serenidade por esforço de vontade, e o cansaço redobra a culpa. Com, portanto, obedecemos como quem descansa. Realinhamos tesouros, purificamos o olhar, confessamos um só Senhor. E a ansiedade perde argumento. Não se trata de negar dificuldades, mas de interpretá-las sob nova luz.
Quando a mente se fixa no Pai que sabe, no reino que governa e na graça que basta, o coração encontra um chão mais firme que o controle, a confiança. E então, a prática deixa de ser barganha com o futuro e passa a ser fidelidade hoje, porque basta a cada dia o seu mal. Quando Jesus nos manda olhar para as aves e para os lírios, ele não oferece um cartão postal bucólico, abre uma janela para o coração do Pai. A paternidade de Deus, no Evangelho, não é metáfora nem projeção do nosso desejo por segurança, é fato revelado, vosso Pai Celeste. Pai não como afeto volúvel, mas como relação que começa nele, não em nós. Antes que você o chamasse de pai, ele decidiu amar. Antes que você pedisse, ele sabia. Por isso, ansiedade e orfandade andam juntas. O ansioso negocia com poderes impessoais. O filho aprende a confiar em uma vontade pessoal, santa e boa. Lloyd Jones lembrava: a cura começa quando deixamos de discutir com o destino e passamos a falar com o Pai. Providência não é promessa de um roteiro sem sobressaltos, é certeza de um autor presente. As aves trabalham e constroem ninhos, mas não semeiam nem ajuntam como quem se salva pelo estoque. Os lírios não fiam, e Deus os veste melhor que Salomão. A lição não é passividade, é prioridade. O Pai governa meios e fins e nos chama a participar sem carregar o mundo nas costas. Preocupar-se é tentar usurpar a gerência. Ocupar-se sob o Pai é fidelidade. Ele alimenta o que não tem carteira assinada. Quanto mais cuidará de quem carrega sua imagem. Quanto mais é o argumento de Jesus. Se a bondade alcança o menor, não faltará ao maior. O amanhã não é um tirano desconhecido, pertence ao Pai conhecido. Daí emerge o seu valor intrínseco. Você não vale porque produz ou porque se compara bem. Vale porque foi pensado, querido e em Cristo redimido. A ansiedade redefine valor em métricas de controle, saldo, status, desempenho. O Evangelho devolve a definição: você é filho. Adoção significa que as circunstâncias variam, mas o pertencimento não oscila. O Pai sabe do que você precisa. Saber aqui é cuidado íntimo, não estatística. Por isso a oração começa com Pai Nosso, identidade antes de demanda. Quando a alma habita essa filiação, as mesmas contas de ontem deixam de ser veredito sobre o amanhã. Você ainda planeja, trabalha, economiza, mas o faz como quem confia, não como quem se salva. Diante das ameaças, pregue para si: meu Pai governa, provê e me dá um valor que não se volatiliza. Sob esse nome, Pai, a ansiedade perde o disfarce de prudência e revela o que é. Esquecimento do amor que me precede e sustenta. Olhai as aves. Não é um convite romântico à distração, mas um chamado à atenção teológica. Jesus nos pede para interromper o fluxo automático das preocupações e fazer um experimento de realidade, observar a vida comum sob a lente da providência. As aves não semeiam, não colhem, não acumulam em celeiros, ainda assim o Pai as alimenta. Observe, elas se movem, buscam, constroem ninhos, há esforço, porém sem o pânico do controle absoluto. A diferença não é entre trabalhar e não trabalhar, mas entre trabalhar como criatura confiada a um pai e trabalhar como órfão do acaso. O olhar correto começa a desmontar a narrativa da ansiedade. Se a manutenção do menor não escapa ao cuidado divino, quanto mais a sua, que carrega a imagem e a adoção. A lógica de Jesus é do menor para o maior. Ele apela a um princípio entranhado na criação e no coração do Pai: valor. Passarinhos não têm agenda, status ou saldo, e mesmo assim são lembrados no orçamento da providência. Você, porém, vale mais do que muitos pardais. O argumento é moral e afetivo. Se o amor de Deus desce até o mínimo, ele não faltará ao máximo.
A ansiedade nos convence de que precisamos provar nosso valor para merecer cuidado. O Evangelho inverte. É o valor concedido pelo Pai que garante o cuidado e liberta do esforço de autossalvação. Por isso, olhar é mais que ver pássaros, é contemplar o caráter do cuidador. Importa também rejeitar dois extremos. Este ensino não legitima a preguiça fatalista. As aves voam cedo, cavam, buscam. A providência inclui meios, planejamento, trabalho, parcimônia, mas tampouco encoraja o acúmulo ansioso. As aves não ajuntam para se tornarem seus próprios salvadores. O caminho evangélico é diligência sem desespero, responsabilidade sem idolatria. Faça o que cabe a hoje, de mãos abertas, porque o amanhã não se sustenta no seu punho fechado. Mas há aves que caem, há invernos rigorosos, objetará a alma. Sim, e nenhum deles ocorre fora do conhecimento do Pai. Providência não é promessa de conforto constante, é presença soberana e amorosa que atravessa faltas e fomes. O cuidado de Deus não nos preserva de toda dor. Preserva-nos na dor, redimensionando-a sob um amor maior que a ameaça. A cruz é a prova máxima. Se Ele não poupou o que lhe era mais caro para nos fazer filhos, não nos faltará o pão necessário e a graça suficiente. Assim, pregue ao coração. Se Ele mantém o voo errático de um pardal, sustentará cada passo do meu dia. Olhe as aves, conclua-o. Quanto mais, e caminhe. A ansiedade perde fôlego quando a memória do cuidado de ontem ilumina a obediência de hoje. Considerai os lírios não é poesia de calendário, é um golpe de misericórdia, na crença de que nossa beleza depende de um esforço ansioso e incessante. Jesus contrapõe o esplendor espontâneo dos lírios ao fausto construído de Salomão para nos ensinar que a verdadeira formosura começa como dom, não como conquista. Eles não fiam, não tecem, não calculam tendências e ainda assim vestem-se de uma glória que reis não alcançam. O ponto não é abolir o trabalho, mas desmascarar a vaidade. Quando o coração se faz alfaiate de si mesmo, costurando identidade em tecidos de aprovação, nasce a tirania da aparência. A observação dos lírios reposiciona a fonte. O Pai é quem veste. Se Ele se importa com flores silvestres, longe dos holofotes, quanto mais te dará aquilo que é necessário para viver com dignidade, sobriedade e alegria. Vaidade é ansiedade estetizada. É o projeto de curadoria do eu, onde cada detalhe vira tentativa de justificar a existência. O espelho, a vitrine, o feed. Buscamos um brilho que compense a sensação de insuficiência e, por isso, a beleza vira prova, não celebração. A confiança, ao contrário, transforma beleza em gratidão. Não usamos o que vestimos para sermos alguém, mas porque já somos filhos. Não é desistir do cuidado, é libertá-lo da idolatria. O lírio nos ensina que a graça antecede a forma e que a forma, quando desancorada da graça, empobrece. Quem confia, respira. Quem confia consegue dizer basta às demandas do olhar alheio e reencontra a leveza de se apresentar com simplicidade verdadeira. Isso não legitima desleixo ou desprezo pelo corpo. O cuidado com o que vestimos e com o que criamos pode ser ato de mordomia. Ordenar o mundo, honrar o próximo, respeitar a própria história. Porém, excelência cristã difere de exibicionismo. É beleza servil, não performática. O reino celebra uma simplicidade bonita, coerente com a verdade e livre da compulsão de impressionar. Num mundo em que a marca vira moral e o estilo vira status, a ética dos lírios nos chama a um despojamento lúcido. Usar as coisas sem ser usado por elas. Vestir-se bem pode ser gesto de amor. Vestir-se para vencer o outro é culto a si. Há ainda a lição do efêmero. Hoje o lírio floresce, amanhã seco é lançado ao fogo, e mesmo assim Deus o veste com esmero.
Se tanta atenção recai sobre o que passa, quanto mais sobre você, chamado à eternidade em Cristo. Na cruz, fomos revestidos de justiça. Ali Deus nos dá a roupa que não desbota, a dignidade que não depende de estação. A partir dessa identidade, a estética sai do tribunal e vai para a mesa da gratidão. O corpo deixa de ser vitrine de aprovação e volta a ser templo de presença. A beleza fica livre para ser sinal do doador. Praticamente, exercite um jejum de vaidade. Antes de comprar, pergunte se aquilo serve ao seu chamado, se promove paz, se alinha com a sobriedade. Faça uma faxina compassiva no guarda-roupa e transforme excesso em generosidade. Crie um pequeno rito matinal. Ao escolher a roupa, ore: Pai, veste-me de Cristo hoje. Desligue comparações que inflam a alma e reeduque o olhar para notar beleza não comprada. Luz na mesa, uma planta, ordem num canto. Adote a liturgia do suficiente. Considerar os lírios é deixar que eles catequizem nossos desejos. Beleza como fruto de confiança, não como prova de valor. Assim, vaidade se cala, confiança floresce e a ansiedade emberde seu verniz brilhante. Homens de pequena fé não é insulto, é diagnóstico. Jesus identifica na ansiedade uma incredulidade prática. Não negamos Deus com os lábios, mas agimos como se Ele não fosse Pai, não soubesse, não cuidasse. Lloyd Jones descreve a preocupação como falha de pensar. Não de pensar demais, mas de pensar mal, sem o Evangelho. A mente roda cenários catastróficos, porém não aplica a lógica do quanto mais. Se o pai alimenta aves e veste lírios, quanto mais sustentará os filhos. A pequena fé esquece a hermenêutica do cuidado divino e se curva ao imediatismo das sensações. Para Lloyd Jones, a terapia da alma começa pelo ato de pregar para si mesmo. Em vez de ouvir passivamente o coro das apreensões, o cristão toma a palavra e argumenta com o coração: quem é meu Pai? O que Ele prometeu? O que já fez por mim em Cristo? Se aquele que não poupou o próprio Filho me foi dado, como não me dará juntamente com Ele todas as coisas necessárias? Eco de Romanos 8:32. A fé raciocina à luz das obras e promessas. A ansiedade raciocina à sombra das probabilidades. Ansiedade, então, é teologia em hora vazia. Quando Deus sai de cena, o futuro vira tirano. A correção não é voluntarismo, mas realinhamento. Primeiro, interrompa o fluxo. Nomeie o medo. Traga-o à presença de Deus. Segundo, reordene os afetos com a lembrança, paternidade, providência, valor intrínseco. Terceiro, pratique a oração com gratidão. Filipenses 4, 6, 7. Apresente pedidos, mas contabilize. Misericórdias. A paz não nasce da garantia de controle, mas da certeza de companhia. Quarto, limite fontes de ruído que inflacionam a imaginação e desertificam a palavra. Pequena fé não é fé ausente, é fé desnutrida. Alimenta-se com escritura, sacramentos, comunhão, obediências pequenas repetidas. Cada ato de confiança, generosidade em meio à incerteza, descanso no dia certo, honestidade quando seria mais seguro omitir, educa a alma na realidade do reino. E quando a ansiedade sussurrar, responda com história. Conte os feitos do Senhor no seu ontem e no ontem da igreja. A memória é o laboratório da esperança. Por fim, lembre, Jesus não nos envergonha, Ele nos chama. Homens de pequena fé é convite a crescer, não rótulo de exclusão. Crescemos quando fixamos os olhos não no volume do problema, mas na suficiência de Cristo. Sob seu olhar, o amanhã volta ao seu lugar. O hoje recupera o seu basta. E o coração aprende a descansar no Deus que pensa, vê e provê. Buscai primeiro o reino. Não é um slogan espiritual, é a inversão do eixo que sustenta a vida.
Jesus não oferece um acréscimo devocional às mesmas prioridades de sempre. Ele reposiciona o centro. Quando o reino vem primeiro, não fica no topo de uma lista que depois volta ao normal. Torna-se o ímã que realinha todos os ímãs menores. Desejos, decisões, dinheiro, tempo, relações. O que muda é a ordem dos amores. Se, como disse Agostinho, pecado é amor desordenado, discipulado é reordenar amores. Do o que? Comerei, com que me vestirei, para seja feita a tua vontade. Assim, ansiedade perde combustível, porque as exigências do ego saem do trono e o rei ocupa o lugar devido. Na prática, buscar primeiro o reino começa pela adoração. A oração do Pai Nosso educa a boca e o coração a priorizar o nome, o reino e a vontade antes do pão, do perdão e da proteção. Depois, prossegue com alinhamento cotidiano. Palavra que ilumina, silêncio que desincha, confissão que desarma, gratidão que torna o suficiente visível e deságua em ação concreta, justiça, misericórdia e fidelidade. O reino reorganiza a agenda, primeiro presença, depois performance. O orçamento, primeiro generosidade, depois consumo, e as decisões, primeiro obediência, depois conveniência. Isso cria hábitos específicos. Antes do e-mail, oração breve e leitura da Escritura. Começo pelo rei, não pela caixa de entrada. Antes de comprar, uma pergunta. Isso serve ao chamado ou alimenta a vaidade? No conflito, prioridade é reconciliar, não vencer. No trabalho, excelência com integridade, recusando atalhos de mamon. No descanso, sabatizar. Parar não é luxo, é lealdade. No digital, jejum regular para desalojar urgências falsas e reacender a atenção ao próximo que tem rosto. A economia do reino enfrenta a tirania da escassez com confiança. Primícias e partilha rompem o feitiço do nunca é suficiente. Simplicidade liberta do cativeiro da comparação. Contentamento veste melhor que Salomão. Proximidade dos vulneráveis torna a justiça não abstrata, mas agenda. Tempo, recursos e voz em favor de quem não tem. Comunidade é ambiente desse realinhamento. Mesa, prestação de contas, encorajamento e correção mansa. Quando o reino é primeiro, todas estas coisas encontram seu lugar. Não como cheque em branco para caprichos, mas como cuidado suficiente do Pai. Os sinais aparecem: liberdade para dizer não, generosidade alegre, paz dentro de limites, prontidão para perdoar, coragem mansa. Comece escolhendo 3 atos de prioridade esta semana: uma janela diária de palavra e oração, um gesto de generosidade deliberada e uma reconciliação adiada. Onde o rei reina, a ansiedade perde o trono e o coração aprende a viver hoje. Pare de negociar, romper com mamon, comparações e preocupações antecipadas. Negociar é a arte de manter o coração dividido. Um pouco de obediência aqui, uma concessão temporária ali, e assim mamon vai ganhando residência. O discurso é sedutor, só até estabilizar, é para garantir o futuro. Depois eu desacelero. No fundo, é trégua com um senhor rival. Jesus não propõe armistício, propõe ruptura. Não se serve a 2 senhores, porque inevitavelmente um governará os afetos e pautará as decisões. Romper começa por nomear as barganhas. Quais promessas você tem feito ao medo em troca de segurança? Quais valores vendeu com recibo de necessidade? Com mamon, a quebra é concreta. Passa pelo orçamento, priorizar generosidade antes de consumo, pelos ritmos, sabatizar mesmo quando a planilha grita. Pelos limites,
Não aceitar atalhos antiéticos, nem transformar o corpo em extensão do expediente. A disciplina das primícias treina o coração a confiar. Doar em secreto vacina contra o aplauso. Simplicidade corta o fio da comparação. A cada "poderia ter mais", responda com "posso ser mais livre". Menos parcelamentos, menos assinaturas que compram distração, mais margem para servir. Não é ascetismo estéril, é lealdade prática. Comparações são a propaganda de Mamon. Nas vitrines digitais, todo mundo parece mais adiantado, mais belo, mais rico. Remédio, gratidão deliberada e bênção ativa. Conte misericórdias do seu cotidiano, celebre publicamente conquistas alheias, pratique contentamento com escolhas coerentes à sua vocação. Faça higiene de feed, silencie gatilhos de inveja, siga quem promove sabedoria e serviço. Lembre que Deus distribui talentos, tempos e caminhos diversos. Comparar é desrespeitar a pedagogia do Pai. Quanto às preocupações antecipadas, elas são juros cobrados sobre dívidas que talvez nunca existam. Prudência planeja, ansiedade tenta controlar. Estabeleça um rito, planeje com lucidez, cenários, reservas, passos, entregue com oração, execute o que cabe hoje. Regra das 24 horas. Resolva o que pertence a este dia, arquive o amanhã. Limite janelas de notícia. Guarde uma liturgia de manhã e noite. Palavra, silêncio, intercessão. Cultive sono e descanso como atos de fé. Romper não é um instante heróico. É decisão inicial repetida em hábitos diários. Escreva suas barganhas, confesse-as. Substitua-as por práticas do reino. Não negocie com aquilo que quer escravizar você. Na medida em que a lealdade se simplifica, a paz se multiplica. Onde Mamon perde audiência, a provisão suficiente do Pai fica audível. Confiar hoje começa no quarto fechado, onde ninguém aplaude. A oração secreta não é performance, é respiração do coração diante do Pai que vê em secreto. Entre, feche a porta externa e as internas e fale simples. Pai, aqui estão meus temores, minha agenda, minha família. Traga nomes, contas, prazos, não os esconda. Depois, silencie. Deixe que a presença de Deus pese mais do que o peso dos problemas. Se faltar palavras, ore devagar o Pai Nosso, como quem mastiga pão. A oração secreta se faz também com o corpo. Endireite a coluna, solte os ombros, inspire fundo. O corpo ensina a alma que não está em guerra. Medite em promessas como quem acende luz em corredor escuro. Escolha 2 ou 3 para a semana e volte a elas várias vezes ao dia. Ele sabe do que vocês precisam. Ele sustenta aves e veste lírios. Eu estarei com você todos os dias. Leia em voz alta, personalize. Tu sabes do que eu preciso hoje. Escreva num cartão, coloque no bolso, no espelho, na tela do celular. Repetição aqui não é fuga da realidade, é reeducação dos amores e da memória. Quando a ansiedade latejar, responda-a com a promessa, não com o cenário. A gratidão é a cirurgia que remove o espinho da comparação. Pratique um diário de 3 linhas. Agradeça por algo material, algo relacional e algo espiritual de hoje. Nomeie o concreto, o café quente, a mensagem amiga, a luz do texto bíblico. Gratidão não nega o mal do dia. Reconhece o bem que o atravessou e fortalece o coração para obedecer. Obediência diária é fé com os pés no chão. Não espere a coragem chegar para fazer o certo. Faça o certo e a coragem virá no caminho. Escolha um pequeno ato de lealdade hoje. Reparar uma palavra dura, devolver o que foi emprestado, enviar o currículo há muito adiado, fechar a tela e brincar com seu filho. Dizer não a um convite que sabota o descanso. Basta a cada dia o seu mal. Não é demissão da prudência. É limite santo contra o controle. Planeje com sabedoria, entregue com oração, execute o que cabe nas próximas 24 horas. Depois, feche o expediente da alma.
uma oração breve à noite, exame honesto, 3 gratidões, entrega do amanhã. Comece com 15 minutos, 5 de oração secreta, 5 de promessas, 5 de gratidão e uma decisão prática. Repita por 7 dias. A paz não é um lampejo emocional, é fruto de um coração que dia após dia aprende a confiar. Hoje é o altar onde a confiança se aprende. Se este conteúdo edificou você, curta o canal e compartilhe com alguém que precisa de paz hoje.